Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então nessa semana a gente vai falar um pouco sobre derivados, ainda naquele contexto de dar uma revisão bem ampla, assim, geral do semestre passado, antes da gente entrar para valer aí no cálculo, tá bem? Então, bom, sem muitas delongas, né? Vamos falar sobre derivados. Então, antes da gente falar sobre derivada, a gente precisa falar da base, né, do fundamento de tudo, que é justamente o conceito de limite. Tá bem? Eu sei que vocês viram isso no semestre passado, então a gente vai passar bem por cima, tá? Mas o conceito de limite, ele é, na verdade, a pedra fundamental aí de duas partes principais do cálculo, né? A primeira, né, que vai ter aqui, onde vai surgir as integrais, é o cálculo de áreas. Então, por exemplo, lá na Grécia Antiga, né, há pelo menos 2.500 anos, sabia-se encontrar uma área de qualquer polígono dividindo em triângulos. Tá? Então, o que se fazia? Se eu quero encontrar a área desse círculo aqui em azul, o que eu faço? Eu vou criar um triângulo, né, porque o triângulo eu sei calcular a área. Então eu vou criar esse triângulo aqui e ir aumentando o número de triângulozinhos aqui, ou de lados, né? De forma a ir me aproximando do tamanho da área que eu quero calcular. Tá bem? Então vocês podem perceber que aqui, ó, triângulo, adicionou o triângulo, virou quadrado, adicionou mais triângulo, pentágono, né? Hexágono, e aí vai aí por diante, né? Até que eu chego aqui no limite, né? Já, como é o conteúdo aqui, no limite, eu vou ter o que? Infinitas retinhas, de maneira que eu vou encostar bem igualzinho ao círculo. Né? E aí, então, eu vou ter exatamente a área desse círculo azul, que é o meu objetivo. Tá bem? Bom, de maneira mais ampla, né, seja a n, a área do polígono escrito com n lados, né, à medida que aumentamos n, ou seja, que aumentamos o número de lados aqui desse polígono, a área formada por esse polígono ficará cada vez mais próxima à área do círculo. Bem, dizemos então que a área do círculo é o limite das áreas dos polígonos escritos e escrevemos. Bom, a área que eu quero calcular, né, do círculo, é igual ao limite desse polígono formado por n lados, quando o número de lados tende ao infinito. Tá bem? Então, no infinito, eu vou ter infinitos ladinhos, né? Então eu vou ter exatamente a área desse círculo aqui. Tá bem? Eu vou calculando então por aproximação. Né? Eu vou aproximando. Cada vez eu vou adicionando mais lados e vou aproximando a área do triângulo. Tá bem? A área do círculo, desculpa. Bom, isso aqui, como eu até já adiantei, é a base lá para o cálculo de integrais. Né? Principalmente lá a integral definida, onde se calcula as áreas e tudo mais. Bom, aqui no nosso semestre, no nosso curso de Economia Matemática, a gente não vai conseguir ver, aprofundar mais sobre o cálculo de integrais, tá bem? Mas fica aí, eu sei que vocês já estudaram isso lá no semestre passado, fica aí uma recordação, tá? Infelizmente a gente não dá tempo de falar de integrais aqui. Bom, uma outra aplicação de limites surge quando? Quando, né, que é um dos principais problemas do cálculo, justamente envolve a determinação da reta tangente a uma curva. Então a gente já viu, começou a discutir isso na aula passada, hoje a gente vai dar uma aprofundada nessa discussão. Né? Então, por exemplo, considere o problema de tentar determinar a reta tangente t a uma curva com a equação y igual a f de x em um dado ponto P. Então o que eu tenho? Tenho aqui a minha reta t, que é a que eu quero saber a equação dela, né? Que ela é tangencia, então, né? Tangencia, ou seja, toca em um ponto, né? Justamente no ponto P, essa curva y igual a f de x. Tá? O que a gente discutiu na aula passada? Bom, se eu quero saber a equação que no caso dessa reta t, o que eu precisaria? De dois pontos, não é? Só que aqui eu só tenho um ponto, ponto t. Outra possibilidade de eu calcular a equação dessa reta é através do ponto P mais da inclinação M.
né, que a gente está chamando aqui de M, pelo menos pegando ainda a ideia da aula passada, tá bem? Bom, então, tá aqui, né? Então, a gente consegue, então, encontrar a equação de t se a gente conhecer a inclinação. O problema é que, para calcular essa inclinação, é necessário conhecer dois pontos. E, nesse caso, temos somente o ponto P. Tá bem? Então, aqui, ó, tá aqui da aula passada, a gente calculava aqui pela distância dos dois pontos. Tá bem? Então, a gente não consegue obter essa equação da reta t aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, eu consigo resolver esse problema se eu fizer o seguinte, né? Além do ponto P, eu pegar aqui um outro ponto nessa reta y igual a f de x e traçar uma reta que cruze o ponto P e o ponto Q. Tá bem? Reta que cruza dois pontos é o que a gente chama de reta secante, tá? Então eu vou ter uma reta que vai passar pelo ponto P e uma reta que vai passar pelo ponto Q. Tá bem? Então, para que eu vou fazer essa reta aqui? Porque se eu fizer que esse ponto Q seja próximo o suficiente do ponto P, eu vou conseguir, então, saber a inclinação da reta T. Tá entendido isso? Então, olha lá, o que eu faço é uma aproximação. Tá bem? Mesma coisa da área lá. Eu também estou fazendo uma aproximação para essa inclinação. Tá? Então, olha lá. Como é que calcula a inclinação, né, do ponto, da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q? Bom, aqui eu tinha a variação do y, não é? A variação da imagem. Qual é a variação da imagem? É f de x menos, aqui no caso eu estou supondo, né, que o ponto P ele é aqui nas abscissas aqui o igual a A, né? Então, f de x menos f de A sobre x menos A. Tá bem? Então, o meu objetivo aqui vai ser transformar esta reta aqui o mais próximo possível de t, de modo a agora eu tenho a inclinação da reta t, e aí com um ponto e a inclinação eu calculo a equação da reta. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa da aula passada. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o meu cateto oposto, o meu cateto adjacente, que é a tangente aqui, né? Lembram disso? Então é exatamente o mesmo brinquedo da aula passada. Bom, então tá aqui, ó. Como é que eu transformo essa reta mais próximo o suficiente o possível de P? Bom, é quando eu faço o limite de Q, que é o ponto que eu criei aqui, né, que eu construí essa reta secante, tender exatamente a P. Tá bem? Quando esse ponto Q tende a P, ou seja, está o mais próximo possível, né, desse ponto P. Tá bem? Aí, então, eu vou ter a minha inclinação da reta T. Bom, dizemos, então, que M é o limite de M quando Q tende ao ponto P ao longo da curva, né? Ou seja, MPQ aqui, né, que é a inclinação dessa reta que eu criei, né, da reta secante aqui que eu criei, ele vai ser, na verdade, o limite de quando o ponto Q está indo cada vez mais próximo possível do ponto P, tá bem? Ao longo dessa curva y igual a f de x, tá bem? Então, aqui só por uma questão de notação, né? Uma vez que x tende a A, né? Lembrando que aqui está o ponto x, aqui está o ponto A, né? Que o x tende a A, o x se aproxima de A, quando o ponto Q se aproxima do ponto P, eu também posso escrever M de que forma? Bom, M vai ser igual ao limite de quando x tende a A, do que? Da diferença das imagens, tá bem? Sobre a diferença das abscissas aqui, tá? Mesma fórmula de sempre, a mesma coisa que a gente sempre usou, tá? Ou de forma mais ampla, se eu chamar de H justamente essa diferença entre x e A, eu tenho quando essa diferença tende a zero, a mesma razão, a razão da diferença das imagens sobre a diferença das abscissas aqui, né? O meu velho e querido, como é que era? Delta y sobre delta x, não é? Como a gente viu. Então tá aqui. Essa aqui é a diferença das imagens, né? Eu tenho f de A
para o ponto A aqui, né? F de A aqui. E aqui eu tenho o F, aqui nesse caso, né? Substituindo, né? Já seria a variaçãozinha aqui, a distância de A mais ó, esse delta X aqui, né? Então seria essa imagem aqui bem próximazinha. Tá tranquilo isso, pessoal? Aqui a gente vai... Tá, vocês entenderam a ideia do que é uma derivada? Bom, esse tipo especial de limite, ele é chamado de derivada e é um dos mais importantes do cálculo, né? Então, quer dizer, quando eu aproximo a inclinação para descobrir a equação da reta t lá, quando eu aproximo para encontrar essa inclinação, é que eu tenho a derivada, tá bem? Então, a definição de derivada, né? A derivada de uma função f é a função denotada por f', tá? Acredito que vocês já tenham familiarizados com essa notação, né? F', tal que seu valor em qualquer número x do domínio de f seja dado por f de linha é igual ao limite de quando eu aproximo ao máximo essa inclinação de uma reta tangente, tá bem? Então aqui eu tenho de novo a variação da minha imagem dividida pela variação do meu domínio, tá bem? E aí a gente já, botando aqui a carroça na frente dos bois, mas eu sei que eu já falei disso, quando essa variação for infinitesimal, os livros costumam dizer, quando eu adiciono 1 insumo a mais, quando eu adiciono uma unidade a mais de consumo, né? Então, o que eu vou estar falando em economia? Da produtividade marginal, da utilidade marginal. Então, tudo isso sai da derivada, tá bem? Do conceito de derivada. A derivada nada mais é do que a aproximação da inclinação de uma reta tangente. Tá bem? Então aqui, lá na física, né, a derivada de uma função f de x lá vai dar o quê? Vai ser a velocidade, para nós aqui vai ser, enfim, o conceito de marginal. Tá bem claro, né, se esse limite existir. Tá bem? Se a definição for bem comportada ao longo desse ponto. Tá tranquilo isso, pessoal? Pegaram a ideia de derivada? Porque agora é só bola para frente. Agora daqui é só ladeira abaixo o conhecimento, tá bem? Essa era a parte mais complexa da aula. Então vamos lá. Teoremas sobre derivação, né? Acredito que muitos de vocês já estejam carecas de saber isso aqui, mas vamos lá. Se C for uma constante e se f de x igual a c, então para todo x, o que vai acontecer? A derivada é igual a zero. Lembra lá, a derivada é uma inclinação e a função é constante, ou seja, não tem variação. Ela é uma reta, lembra lá do gráfico da aula passada? Então, se é uma reta, a derivada, uma reta constante aqui, né? Se ela é uma reta constante, não tem inclinação, a derivada de uma constante é zero, não tem inclinação, tá bem? Se n for um inteiro positivo, e se f de x igual a x na n, que talvez o que a gente mais vai estar usando. Então, a derivada dessa f de x é o quê? O n, aqui, né? O n vem para frente, fica multiplicando, x na n menos 1, tá bem? São os teoremas aqui, ó. Exemplo, né? X na 8, o 8 cai para frente, x na 8 menos 1 é 7, então 8 vezes x na 7. Aqui, se f de x igual a x, o que significa que tem esse x aqui? É a mesma coisa que x na 1. Então, o 1 cai para frente, aqui fica 1 vezes x, 1 na 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Tudo que é elevado a 0 é 1. Então, fica só 1 aqui. Tá bem? Agora, se f for uma função, c é uma constante e g é uma função definida por g de x igual a c, ou seja, uma constante vezes f de x, então, se f de linha existir, como é que fica? A derivada de g fica constante vezes f' de x. Tá? Olha lá. 5, que é uma constante, vezes x na 7. A derivada fica 7, cai aqui multiplicando, e o x fica na 7 menos 1. Então, 5 vezes 7 vezes x na 6. Também que é 35x na 6. Tranquilo? Se f e g forem funções e se h for uma função definida por h é igual
a f de x mais g de x. Então, a derivada de h fica o quê? A derivada de f mais a derivada de g. Tá bem? Então, tá aqui, ó, por exemplo, aqui tem várias funçõezinhas, né? Então, olha lá, f de x é 7x na 4, menos 2x na 3, mais 8x mais 5. A derivada fica, o 4 cai, multiplica pelo 7, que vai dar 28, x na 3, menos o 3 que cai aqui multiplicando, fica 6, x na 2, mais 8. Tá bem? Derivada de 5 é constante, é zero. Tranquilo? Isso aqui é fazendo o exercício, pegando o traquejo da coisa. Mas acredito que vocês já estejam carecas de saber isso aqui. 5. Se f e g forem funções e h for uma função definida por... Ou seja, h de x é f de x vezes g de x. Então, dado que essas derivadas aqui funcionam, como é que fica a regra do produto? A derivada de h vai ser igual ao quê? Primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, tá aqui, ó, um exemplo. H de x. Tá aqui o que seria a minha f de x e a minha g de x. Então, como é que eu faço? É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá bem? E aqui é só juntando, né, fazendo essas multiplicações aqui, eu vou ficar com essa expressão enorme aqui. Tá bem? E da divisão, né, do quociente. Como é que é a derivada do quociente? Bom, se f e g forem funções e h for definida justamente pelo quociente de f sobre g, e claro, né, g é diferente de zero, então a derivada do quociente é o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Tá? Não sei se foi assim que vocês aprenderam, mas foi assim que eu aprendi. O de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada de baixo, tudo isso aí sobre o de baixo ao quadrado. Tá bem? Aqui tem um exemplo novamente, né? Então, olha lá. Derivada do de cima, 6x ao quadrado, vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Tranquilo? Aí só racionaliza aqui, né? Faz os algebrismos aqui e vai chegar nessa expressão. Bom, e se f de x for igual a x na menos n, né? Onde menos n é um inteiro negativo e x, claro, é diferente de zero. Então, como é que fica? A derivada, né, dessa função f fica, o menos n cai para baixo, x na menos n menos 1. Isso aqui é a mesma coisa da outra, né? Só botou um menos na frente, né? Mas é a mesma coisa da 2, né? Que é aquela mais comum. Então é a mesma coisa, tá bem? Então tá aqui, ó, um exemplo. 3 na x na menos 5. Caiu o menos 5, aqui menos 5 menos 1 é menos 6. E aí, claro, tem que lembrar que o x na menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre x na 6. Tá bem? Tem que lembrar isso aí lá da matemática. Bom, se f for uma função potência definida por x na r, onde r é qualquer número racional, então f será derivável e f' de x é igual, mesma coisa, só que agora nós estamos falando de r, que não é um número inteiro negativo ou um número inteiro positivo, como era antes, agora é um número racional, ou seja, uma raiz quadrada, por exemplo. Tá bem? Mas é a mesma regrinha. Pá, esse aqui cai para frente, esse aqui fica com menos 1, e vadabum, e eu fico com essa expressão aqui. Tá bem? Tranquilo, né? O que mais? Derivada da função seno, cosseno. Derivada da função cosseno, menos seno. Tá? As trigonométricas aqui, só para dar um gostinho. 11. Uma função diferenciável. A derivada, aqui vocês podem ver que tem d de x, é só outra maneira de eu apresentar a derivada aqui, tá? Pode acontecer lá nos livros, principalmente aqui é mais livros mais avançados, aqui pode ter esse d de x aqui, não é tão comum, mas às vezes aparece. Derivada do ln, né, do logaritmo natural. Como é que é? É 1
sobre u, né, ln de u aqui no caso, né, uma expressão, função qualquer. Ln, a derivada do ln fica 1 sobre u vezes a derivada de u. Tá bem? Então aqui o exemplo, ó, ln de 3x² menos 6x mais 8. F' vai ser o quê? 1 sobre u, né, tudo isso aqui é u, vezes a derivada de u, que é 6x menos 6. Tranquilo? Derivada da funçãozinha e aqui, da exponencial. Bom, qual é a derivada de e na u? É e na u vezes a derivada de u. Tá bem? Então aqui um exemplo, ó. E que é elevado a 1 sobre x ao quadrado. A derivada fica e sobre 1x ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Que aí você tem que lembrar que x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x na menos 2. Não é? Passa menos 2, cai aqui. E aqui fica x na 3. Tá pequenininho para mim, parece um 2, mas é um 3. Tá tranquilo? E aí eu tenho aqui a minha expressão final. Beleza? Regra da cadeia. Se a função g for derivável em x e a função f for derivável em g de x, então a função composta, nossa querida Fogg, que a gente já falou na aula passada, será derivável em x. E a derivada da função Fogg nada mais é do que, como eu acredito que vocês tenham visto, né, a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Tá? Que é isso? O professor Timon tá louco? Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. X na 10, e é f de x, né? É x na 10, e g de x é essa expressão aqui, né? 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4. Como é que fica a Fogg? Bom, Fogg, como o nome já diz, eu pego a função g e jogo aqui dentro do x. Tá bem? Então, por isso que eu fico aqui, ó. A função g elevada na 10. Tá bem? Como é que eu faço a derivada disso aqui? Bom, como eu já falei, né? A deriva o de fora e depois o de dentro. Então, a derivada do de fora é como se fosse x na 10, né? Então, o 10 cai multiplicando vezes essa g de x aqui, 10 menos 1, 9. Então, tá aqui, ó. 10, o g de x, 9, vezes a derivada do de dentro, que é justamente a derivada, o g' aqui, né? Então, que é 6x ao quadrado menos 10x. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Barbadinha, barbadinha. Tá? Bom, agora a gente passa para uma segunda parte da aula, que é mais, aqui começa com, é mais um parênteses isso aqui, tá? É para vocês terem a ideia do porquê que às vezes vai aparecer esses aqui, ó, d de y, d de x, tá? É mais por isso que está aqui esse slide, né? Que é a nossa derivada implícita. Então, olha só, até agora a gente tratou de funções que são explícitas, ou seja, eu consigo separar o y do x aqui. Tá? Y igual a 3x ao quadrado mais 5x mais 1. Y igual a raiz de x ao cubo mais 1. Então, aqui eu consigo separar explicitamente o y do x. Nem sempre isso vai ser realidade, tá? Aqui, por exemplo, aqui é a forma do círculo aqui, né? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Bom, eu consigo separar? Consigo, né? Tá aqui até, inclusive, né? 25 menos, por exemplo, o y fica aqui, né? Passo 25 menos x ao quadrado, tiro a raiz, e aí eu isolei o y, tá? Bom, essa aqui até consigo, mas daqui a pouco, com expressões mais complicadas, principalmente quando tiver x que multiplica y aqui, a coisa pode ficar mais complexa, tá? Só que mesmo eu não conseguindo separar, eu tendo essas funções implícitas, eu consigo tirar a derivada, tá bem? Então, o que acontece? Ó, não precisamos resolver uma equação para y em termos de x para encontrar a derivada de y. Né? Mesmo eles misturados, ou seja, de forma implícita, eu consigo tirar a derivada. Em vez disso, podemos usar um método de derivação implícita, que consiste na derivação de ambos os lados da equação em relação a x e, então, na resolução da equação, isolar o nosso y'.
Então aqui tem um exemplo, né? Essa expressão aqui, x² mais y² igual a 25. Tá? Eu poderia ter isolado o y como está aqui, mas eu também posso resolver através da derivada implícita. Como é que eu derivo implicitamente? Bom, derivo os dois lados em relação a x. Tá? Então, derivada de x, aqui ainda está junto, né? Mas derivada do x² em relação a x é 2x. Está aqui. Derivada de y² em relação a x. Olha, y em relação a x, como y aqui ele depende implicitamente de x, o que eu tenho que fazer? A regra da cadeia. O que eu faço? Eu derivo primeiro em relação a y, primeiro a derivada do de fora, para depois a derivada do de dentro. Tá bem? Então, que é exatamente o que está aqui. Ó. Eu derivo y em relação a y, né? Ou seja, vai dar 2y, vezes a derivada de y em relação a x. Tá bem? Estou derivando o de fora para depois derivar o de dentro. Regra da cadeia. Tá? E aqui a derivada de 25 em relação a x, né? 25 em relação a x, não, são independentes, então é zero. Tá bem? É a derivada da constante aqui. Tranquilo? Bom, aí o que eu fico? 2d de x mais 2y, que multiplica a derivada de y em relação a x. Porque, afinal de contas, y depende de x implicitamente, que é igual a zero. Eu posso, então, isolar o y'. O y' nada mais é do que a derivada de y em relação a x. Tá? Que é o que tem aqui, d de y sobre d de x. Vai ser igual a menos x sobre y. Tá bem? Que é só passei aqui para os dois lados, para o outro lado igual, com sinal de menos. Dividiu pelo outro, né? Sumiu os dois, então eu fiquei com y', ou d de y sobre d de x, igual a menos x sobre y. Tá bem? Isso aqui é mais, pessoal, para vocês saberem de onde que saem essas expressões, o d de y e o d de x. Tá bem? É o que a gente chama de diferencial aqui. Vai ficar mais claro ainda nessa aula. Tá? Bom, muito importante, aproximações por diferenciais. A gente já viu que a derivada é uma aproximação, né? Já vimos isso. É uma aproximação da inclinação para eu ter, lá, por exemplo, a equação da reta t lá no início da nossa aula. Tá bem? Bom, podemos transportar essa análise que a gente estava ali de retas lineares, né, de funções lineares, para funções não lineares e encontrar valores aproximados de funções. Então, vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Né? Seja f uma função diferenciável definida pela equação y igual a f de x, a variação de y em decorrência de uma variação de x é. Então, se eu quero saber o quanto que y varia por eu variar o x em um pouquinho, a variação de y é a variação da imagem. Então, aqui eu estou variando um pouquinho a minha imagem com essa acréscimo de x, menos a minha imagem original, tá bem? Essa aqui é exatamente o quanto que a imagem vai variar no final. Tranquilo? Pela definição de variável, de derivada, o que eu tenho? Essa variação na imagem sobre a variação nas abscissas vai ser dada pela derivada. Tá bem? Então, o que eu posso fazer? Só rearranjar essa expressão e eu tenho que a variação na minha função vai ser igual à derivada nesse ponto vezes o quanto que varia as minhas abscissas. Ou transformar, em vez de usar aqui esses deltas aqui, na verdade, né, para representar a variação, eu posso representar a variação pela diferencial, tá bem? Pelo dzinho aqui. Então, como é que fica? D de y é igual a derivada da função a derivada da função vezes o d de x. Tá bem? Então aqui eu consigo aproximar a diferencial. Então isso aqui vai ficar mais claro aqui no exemplo, tá? Mas aqui eu tenho o quanto que a função de fato variou e aqui eu tenho a minha aproximação através da derivada. Vamos ver o exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Olha só. Considere uma função 3x².
e os pontos de abscissa 1 e 1.01, né, 1,01. A variação de f entre os pontos dados é o quê? Quanto é que variou f entre quando o x passou de 1 para o x ser 1,01? Bom, como é que eu faço isso? O valor de f em 1.01 menos o valor de f em 1. Como f é 3x², eu só substituo os valores aqui e eu tenho essa como a variação da minha função, da minha imagem aqui. Tá bem? Olha lá, 1.01 ao quadrado, que multiplica 3, menos 3, vai dar 0,0603. Tranquilo? Então essa foi a minha variação real aqui da minha função, tá? Agora, eu posso usar a derivada, né, a diferencial, para obter uma aproximação dessa variação real aqui que eu acabei de calcular. Tá bem? Então, olha lá, como é que eu faço isso? Bom, no ponto, primeiro eu tenho que saber o valor, né, dessa diferencial no ponto 1 e multiplicar o quanto variou as minhas abscissas aqui, que é justamente 0,01, né, 0,01, tá bem? Quanto é que vale a derivada da função f no ponto 1? Bom, a derivada de f é o quê? 6x. Se x é igual a 1, ela variou 6, não é verdade? E temos o quê? Que o meu d de x, né, a variação das abscissas, é 0,01. Substituindo, então, eu tenho 6, né, que é f' no ponto 1, é 6 vezes a variação, que é o d de x, é 0,01, multiplicam pelo outro, 0,06. Então, vocês podem ver que é uma boa aproximação, né? A variação real foi de 0,0603 e a minha aproximação foi de 0,06. Tá bem? É uma boa aproximação. Tá? Assim, a diferencial de f, ela se aproxima muito da variação de f real. Ou seja, um aumento real identificado por ΔF, né, é bem aproximado por d de f, tá bem? Que é a diferencial. Tá tranquilo? Então aqui, ó, é só que a gente está usando a derivada também como uma aproximação de uma variação real. E aí lá nos exercícios vai aparecer, né, vai ter uma função de produção. O que acontece se eu aumento, por exemplo, um custo, se eu aumento uma unidade? Bom, aí eu posso ter, se eu tenho tudo bem definidinho, bonitinho, eu posso ter a variação do custo real e comparar com uma aproximação através das derivadas. Tá bem? É claro, né, gente? Vocês podem estar se perguntando, poxa, se a derivada é só uma aproximação, por que eu não uso a variação real aqui tão barbada? Bom, é porque nem sempre as expressões vão ser tão simples assim da gente obter, tá bem? A variação real. Então vai ter momentos que a aproximação, por ser tão boa, é válida, tá bem? Por ser muito mais simples de ser calculada também. Tá bem? É só saber a derivada ali de 3x² e multiplicar pela variação do x e tá feito. Tá bem? Não precisa estar substituindo na expressão, calculando o quadrado e tudo mais. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, para não dizer que eu não falei de flores, derivadas de ordem superior. Então, olha lá. Se a função f for diferenciável, então sua derivada f' também é uma função, de modo que f' também pode ser derivada e denotada por f de duas linhas. Tá? Este processo pode permanecer até a enésima derivada quando eu tenho f na n aqui, tá? Na enésima derivada. Tá bem? Usando a notação de Leibniz, né, para y igual a f de x, a gente pode escrever a segunda derivada como d em relação a d de x, né, da derivada aqui. Aqui é a derivada original, né, d de y sobre d de x, vezes o d sobre d de x. Tá bem? Aqui, ou melhor, de uma forma mais usual, né, ela recebe esse formato aqui. E se vocês não estão acostumados com derivada de segunda ordem, acostumem-se, porque vai aparecer bastante ao longo do nosso semestre aqui, né? É esse d ao quadrado y sobre d de x ao quadrado, tá bem? Isso aqui denota o quê? Que eu estou derivando y pela segunda vez em relação a x,
tá bem? Não é que eu derivo em relação a x ao quadrado, é a segunda vez que eu estou derivando y em relação a x, tá bem? Aí vai aparecer esse 2 aqui e esse 2 aqui, tá? Lembrem-se disso. Quando eu fizer a enésima derivada, né, quando eu derivar y na enésima vez em relação a x, vai aparecer essa carinha aqui, tá bem? Outros símbolos para a enésima derivada, bom, o d de x na n aqui, né, d de n, d de x, enfim, tem outras carinhas. Mas o mais usual mesmo, que vai aparecer mais aqui para o nosso curso, é exatamente este cara. Tranquilo? Olha lá, exemplos de derivadas de ordem superior. Então tá aqui o meu f de x é 8x na 4, mais 5x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 7. Primeira derivada, 4 vezes 8, 32, x ao cubo, mais 3 vezes 5, 15, x ao quadrado, menos 2x. Segunda derivada, 3 vezes 32, 96, x ao quadrado, mais 30x menos 2. Terceira derivada, 2 vezes 96, 192x, mais 30. Quarta derivada, bom, 192. Quinta derivada, igual a zero. Sexta derivada, igual a zero. Centésima derivada, igual a zero. Tá? Então, o f para qualquer n que for maior ou igual a 5 vai ser sempre igual a zero. Tranquilo? Pegaram a ideia aqui? Isso aqui é bom, é um bom exercício para vocês ficarem craques aí, ficarem fazendo tudo de costas aí os exercícios de derivada. Tranquilo? Estamos entendidos? Bom, o que mais? Seja m de x a inclinação da reta tangente à curva y igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x no ponto xy. Acha a taxa de variação instantânea de m de x em relação a x no ponto 2 e 2. Bom, variação instantânea é a derivada, tá? Só que m é a inclinação da reta tangente. Então, m por si só já é a derivada desse cara aqui. Então, para eu achar m, o que eu faço? Eu derivo y em relação a x. Então, tá aqui. 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Para eu saber a velocidade instantânea, ou desculpa, a variação instantânea, que é a definição de variável, lembra lá da primeira aula? Taxa de variação ou variação marginal? Então, para eu ter a derivada, sumiu minha flecha, a derivada, ou melhor, a variação instantânea do m de x, o que eu faço? Eu derivo esse cara aqui. Né? Então, já derivei uma vez para obter ele, agora eu derivo de novo. Então, quando eu derivo ele de novo, a segunda derivada de y em relação a x, o que eu tenho? 6x menos 4. Só que a pergunta é, a variação instantânea de m de x em relação a x no ponto 2 e 2. O que acontece no ponto 2 e 2? Bom, quando esse cara aqui é 2, 6 vezes 2, 12, menos 4, 8. Tranquilo? Então essa aqui é a variação instantânea do m de x. Tá bem? Nesse ponto 2 e 2. Tranquilo, pessoal? Então, todo mundo está acompanhando? Espero que sim. O lado ruim da gente estar distante aqui, gravando as aulas. Anotem suas dúvidas, façam os exercícios lá da lista para a gente conseguir discutir na aula. Tá bem? Bom, e aqui, pessoal, realmente essa última parte, né? Última parte. É só para vocês terem isso em mente, tá? Porque algumas provas, alguns concursos, né? Prova da ANPEC, para quem vai fazer, adora fazer esse tipo de perguntinha, tá? Então eu vou deixar isso aqui mais como quase como uma observação ali para vocês terem no cantinho e se lembrarem, tá? Olha só. Vamos lá. Como vimos, se uma função f possui uma derivada em um ponto qualquer x1, a função será derivável em x1, tá bem? Se ela tem derivada, ela é derivável. Beleza. Isto é, a função f será derivável em x1 se f' existir. Tá? Podemos explorar esse ponto para enunciar um importante teorema. Mas antes, a gente tem que falar de uma coisa. A definição de uma função contínua. Tá? Uma função é contínua em um número a, né, um ponto a lá qualquer, se o limite de f de x, quando x tende a, for igual a f de a. Tá? Aí quem lembra lá dos limites, continuidade e tal,
vai se lembrar bem dessa expressão aqui. Então, para isso, 3 coisas precisam acontecer, né? f de A tem que estar definido, né? Ou seja, A tem que estar no domínio de F. O limite de x, de f de x quando x tende a A tem que existir. E o limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. Ou seja, tem 3 coisas que tem que estar definida aqui. A no domínio de f, o limite de f de x quando x tende a A tem que existir, e esse limite, além de existir, tem que ser igual a f de A. Tranquilo? Assim, uma função contínua f tem a propriedade de que uma pequena mudança de x produz somente uma pequena alteração em f de x. Bem, então quando x tende a A, como f de x vai ser igual a f de A, o que está me mostrando? Que essa função é bem comportada, que essa função não vai ter quina, não vai ter dobra. Ou eu vou ter, como está dizendo aqui, né, uma variação pequena de x vai produzir uma pequena alteração de f de x. Tá bem? Ou seja, ela vai ser contínua, não vai ter quebra na função, não vai ter quina, não vai ter dobra. Tá bem? O que acontece? Somente funções cujos gráficos são suaves são diferenciáveis em todo o seu domínio. Em geral, se o gráfico tiver uma quina ou uma dobra, ele não terá tangente nesse ponto e f não será diferenciável. Né? Tem tangência, vai ser diferenciável, estamos na mesma, né? Então aqui, por exemplo, ó, x na 1/3. No ponto zero, onde é que traça a tangente aqui? Assim, assim, enfim. Não tem tangente no ponto zero, porque existe essa dobra aqui. Mesma coisa a função módulo. Função módulo no ponto zero. Aqui também, onde é que fica a tangente? Assim, assim. Enfim, a derivada aqui no ponto zero não está definida para a função módulo. Assim como no ponto zero também não está definida para essa função x na 1 cubo, na 1/3. Tá bem? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? F de linha não está definida em x igual a zero em ambos os casos. Logo, f não é derivável em zero, apesar de ser contínua nesse ponto. Pegaram? Olha só. A função, essas duas funções aqui são contínuas em zero, mas elas não são diferenciáveis em zero. Tá? Então, qual é o famoso teorema que eu não podia deixar de falar? Ó, se uma função f for derivável em um determinado ponto, aqui pode ser x1, então f será contínua em x1. Então, olha lá. Se a função é derivável em um ponto, significa que sim, ela é contínua nesse ponto. Mas, todavia, contudo, como vimos aqui no slide anterior, se a função é contínua em um determinado ponto, não necessariamente ela é derivável nesse ponto. Tá? Então o teorema vai, mas ele não volta. Tá? Então, olha lá, se uma função f é derivável em um determinado ponto, ela é contínua. Se tem derivada, é contínua. Agora, não necessariamente porque é contínua vai ter derivada. Tá bem? Ó, tá aqui, ó, a recíproca desse teorema é falsa. Como vimos, há funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis. Tranquilo? Estamos entendidos? Isso aqui é sempre pegadinha do malandro, é o sabonetinho lá, é a casquinha de banana, em muito concurso, em muita prova da Ampec e tudo mais. Tranquilo, pessoal? E aí, aplicações em economia, então, da derivada. Bom, a gente já viu aqui, né? Derivada nos permite obter a taxa de variação ou variação marginal. A gente já falou várias vezes, né, de uma função. Então, o que acontece em economia? A variação de uma quantidade em relação a outra pode ser descrita pelos conceitos de média ou de marginal. Então, olha lá, o conceito de média expressa a variação de uma quantidade em relação à variação dos valores de uma segunda quantidade. Então, por exemplo, aqui a gente fala de função custo, né? É o quanto que a quantidade, né, da função custo varia quando eu variar as unidades produzidas de certa mercadoria. Tá bem? Então está aqui o exemplo, né? Função custo total, onde x é maior ou igual a zero, né? Representa aí a quantidade de uma determinada mercadoria. O custo médio vai medir o quê? Função, melhor dizendo, custo médio vai medir o quê? O custo por unidade produzida a ser definido por. Custo médio nada mais é do que a função custo divididos, né? A função custo
sei lá, de 10 mercadorias divididos por 10 aqui, por exemplo. Né? Então eu vou ter o custo médio, né? o custo por unidade produzida. Tranquilo? E o conceito de marginal, já falamos várias vezes, né? Nada mais é do que a variação instantânea em uma quantidade que resulta de uma pequena variação em uma segunda quantidade. Então, aquele negócio, né? Como é que varia a função custo ao produzir uma unidade a mais, tá bem? Ou uma quantidade infinitesimal a mais, tá bem? Então tá aqui, ó, exatamente a função, a definição de derivada aqui, ó. Como é que varia a função custo quando eu adiciono uma produção, né, um tiquinho a mais, tá bem? Aqui a minha variação da imagem, variação do domínio, né? E ela pode ser representada por quê? Pelo C', né, ou o custo marginal, tá bem? Bom, onde mais eu tenho aplicações da derivada? São infinitas, né? A função receita, a derivada dela vai ser a receita marginal, que a função receita pode ser denotada por R de x. Aqui vai ser receita, né? Preço vezes quantidade. Aqui, de maneira mais geral, o preço também vai depender da quantidade. Tá? Vocês vão estudar com mais afinco, se é que já não viram. Tá? A não ser, claro, né? Quando a gente está em concorrência perfeita. Uma das hipóteses de concorrência perfeita é o quê? Que há infinitos produtores e consumidores, de modo que eles são tomadores de preço. E se tomam preço, né, ou aceitam o preço que está estabelecido no mercado, significa que essa quantidade que está aqui, ela não vai influenciar o preço. Então o preço vai ser independente, então vai ser só P vezes X em concorrência perfeita, tá? Que vai ser a minha receita. Tá bem? Ou seja, receita marginal em concorrência perfeita é a derivada de P vezes X em relação a X, que é P. Tranquilo? Uma das regrinhas que a gente já viu lá, tá? Bom, isso nem sempre vai ser verdade, por exemplo, monopólio, onde os produtores lá, os consumidores influenciam o preço, esse cara aqui não vai ser só P, vai ser P de X. Tá bem? Bom, mais aplicações, né? A função de produção, a derivada dela é a produtividade marginal, produção marginal. Pode ser denotada aqui por F de X, P de X, Y também, tá? Designa aí a quantidade produzida com a utilização de X unidades de insumo, tá bem? A função consumo, como é que é a derivada da função consumo? É a propensão marginal a consumir, tá bem? Aqui a função consumo, vocês vão ver em macro lá, depende diretamente do nível de renda disponível. Nível de renda disponível tem esse Y aqui que é renda, produto, vocês vão ver bastante. Recebe esse Dzinho aqui para, entre aspas aqui, entre parênteses, quando a gente tira do imposto que se paga, tá? Reduz o tributo. Então o consumo vai depender da renda disponível, que vai ser uma funçãozinha com cara de A mais inclinação B, que depende aqui do meu, que multiplica, melhor dizendo, minha renda disponível. A é o que eu chamo de consumo autônomo. Tá? O consumo autônomo é aquele que independe da renda. Então, sei lá, é o consumo de subsistência, que eu preciso consumir isso para viver, senão eu vou morrer desnutrido. Então, aqui, independente da renda, eu preciso consumir esse nível A aqui. Tá? Mas esse coeficiente B, que é o que vai ganhar um nomezinho de propensão marginal a consumir, que ele mede justamente como que aumentos da renda disponível vão refletir no aumento do consumo. Tá? Então o que acontece? Se o B for zero, esse cara desaparece, né? Então, quando esse cara desaparecer, aumentos da renda não influenciam no consumo. Então eu aumento a minha renda, eu jogo tudo para a poupança, não consumo nada. Agora, se o B for, por exemplo, 1, o que acontece? Tudo que eu ganho é transformado em consumo. Tá bem? Então, tudo que eu ganhar, eu torro. Tá bem? Por isso que esse B aqui vai ser sempre positivo, vai ser sempre entre 0 e 1. Tá bem? Vai ser sempre entre tudo que eu ganhar eu não consumo nada ou tudo que eu ganhar eu torro tudo. Lembre-se aqui, pessoal. Poupem para o futuro. É importante. Vai por mim. Tá bem? Então, esse B aqui é que mede a minha propensão marginal a consumir. Né? O mede o quanto que aumentos da renda refletem no consumo, aumento do consumo. Tá? A mesma coisa acontece com a função poupança.
Tá? Como é que a gente define poupança? Lá em macro, vocês vão ver, se é que já não viram. Poupança é a renda disponível descontado de tudo que eu consumi. Então, olha lá. Tudo que eu ganhei, menos imposto, menos o que eu consumi, eu poupo. Eu jogo para poupança. Tá bem? Então, como é que eu chego na expressão da função poupança? Eu reduzo, né? Aqui eu tenho a renda disponível menos o C. O que é C? É A mais BY. Tá? Então aqui, como é menos, fica menos A menos BY. Então é só pegar esse YD e juntar com esse Y daqui, eu fico com menos A mais 1 menos BYD. Tá bem? Renda disponível. E é esse 1 menos B que eu vou chamar de propensão marginal a poupar. Ou seja, o quanto que aumentos da renda vão resultar em aumento da poupança. Tranquilo? Então, tá aí. Ele vai ser sempre também entre 0 e 1, justamente pela mesma lógica. Né? Se tudo que eu ganho, se esse cara aqui é 1, esse negócio aqui desaparece, então tudo que eu ganho, eu não poupo nada. Né? Se esse cara aqui é 0, tudo que eu ganho vai direto para a poupança. Tá bem? Propensão marginal a poupar. Bom, pessoal, e uma última aplicação aqui em economia é a elasticidade preço da demanda. Tá? Podia ser qualquer elasticidade, a gente está usando aqui a preço da demanda como exemplo. Tá? Então, o que acontece? Frequentemente, os economistas estão interessados em saber como variações no preço provocam variações na demanda. Tá? Então, a gente vai considerar aqui, né, uma função de demanda, né, quantidade demandada é o que? Função do nível de preço, tá bem? Do preço desse bem qualquer. Tá? Bom, uma medida natural para eu saber como é que o preço influencia na quantidade demandada é pegar a derivada desse cara, né? Pega lá a função de demanda, deriva em relação ao preço e tu vai ver a taxa de variação. Tranquilo? Que é o que a gente fez até agora. Qual é o problema disso, né, gente? O problema disso é que a função de demanda ela depende muito de como é que são medidas as unidades e as quantidades, né, e preço dos bens. Tá? Então, por exemplo, carne é medida em quilograma. Então, sei lá, aumento de R$1 no preço da carne, eu reduzo a demanda em, sei lá, 50 gramas. Tá? Mas os ovos, por exemplo, são medidos em dúzias. Aí como é que fica, né? Ele consome, o aumento de R$1 no preço do ovo, ele consome 0,03 caixas de ovos. Né? Fica uma coisa meio estranha da gente comparar aqui também essas medidas. Né? Então um é quilo, o outro é dúzia, fica um troço meio esquisito. Então o que os economistas fizeram? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos medir esse negócio aqui em taxa, em percentual. Então olha só, aumentou o preço em 10%. O que acontece com a demanda? Bom, a demanda reduziu 5%. Aumentou o preço da carne, por exemplo. E do ovo, como é que fica? Bom, aumentou o preço em 5%, reduziu a demanda em 20%. Tá bem? Entenderam a ideia? Aí tu pega a acessibilidade de quanto que o preço afeta a demanda, sempre em termos percentuais. Tá? Essa ideia de medir as coisas em percentuais, essa sacada, a gente chama de elasticidade, tá bem? E aqui no caso é preço da demanda, porque a gente está vendo a quantidade demandada em função do preço, tá bem? Poderia ser elasticidade cruzada da demanda, né? Para ver o efeito, por exemplo, do aumento do fósforo no preço da vela. Pô, professor antigo, né? Da época da vela. Enfim, pegaram a ideia, né? Tá? Então, olha só. A solução, então, é medir a variação das quantidades em termos, né, dos preços das quantidades em termos percentuais. Como é que é a fórmula lá do percentual? É o quanto variou a quantidade dividido pela quantidade inicial, aqui no caso, né? Então, eu teria a variação da quantidade divididos pela variação em termos percentuais, né? Pela variação em termos percentuais do preço. Beleza? Já vimos que o quê? Que esse delta aqui ele pode ser no cálculo substituído pelo Dzinho aqui, tá bem? Então, para nós aqui vai ser sempre o Dzinho, tá? Então, D de Q sobre Q divididos por D de P sobre P.
Rearranjando esses termos aqui, o que eu tenho? D de Q sobre Q, que multiplica. Bom, esse cara está dividindo, ele inverte para multiplicar aqui, né? Está dividindo, inverte para multiplicar. Então fica P sobre D de P. Beleza? O que é D de... Aqui rearranjou de novo, né? Passou esse cara para cá, esse cara para cá. D de Q sobre D de P, o que? É a derivada da quantidade em relação ao preço, que é F de linha. Tá? Então eu tenho F de linha que multiplica o quê? P sobre Q. E Q é o quê? Q é justamente a função de preço. Também a função aqui que depende do preço. Também então eu tenho essa expressão aqui. Isso aqui é a minha elasticidade de preço da demanda. Tranquilo? Bom, eu posso escrever essa relação de elasticidade de preço como a razão das derivadas do logaritmo. Lembra lá de como é que era dos teoremas lá do logaritmo? Como é que ficava esse negócio? Como é que fica a derivada do ln de Q? 1 sobre Q vezes d de Q. E como é que fica a derivada do ln de P? 1 sobre P vezes d de P. Então, está aqui invertido, né? Porque estava dividindo. Então, fica P sobre d de P. Tranquilo? Então, eu posso falar de elasticidade como essa fórmula aqui, uma razão das derivadas do logaritmo. Tranquilo, pessoal? Então, tá aí. Vocês vão ter aí os exercícios para reforçar esses conhecimentos, né? Espero que vocês não estejam tão assustados assim, a gente vai aos pouquinhos, né? Muita coisa que eu tenho certeza que é revisão para vocês, mas é legal fazer lá os exercícios para reforçarem esses conhecimentos aí. Tá bem, pessoal? Então, nos encontramos na nossa aula síncrona lá. Lembrando que lá o livro do Moretti, né, vai estar sempre disponível lá para vocês. Tranquilo? Um abraço e até quarta-feira.